Muito bom dia a todos. Bem-vindos à oitava Conferência de Valor APA. Este ano num contexto um bocadinho diferente. Por conta da pandemia estamos à distância. Nestes cursos da manhã teremos depois sessões de tarde onde teremos um regime misto, presencial e também à distância. Hoje, portanto, estas jornadas estão subordinadas ao tema inovar e liderar na incerteza, em tempos de pandemia. E este curso em concreto, na forma de webinar, dedica-se ao serviço de urgência. Portanto, perceber em que contexto é que estamos, qual é o atual ponto de situação, para onde é que vamos nos próximos meses, o que é que nos espera, e para isso temos connosco o Dr. Nelson Pereira. O Dr. Nelson é especialista em medicina interna com larga experiência em urgência e emergência em diferentes contextos. Durante a primeira onda, aqui no Centro Hospital de São João, foi responsável pelo serviço de urgência Covid, dedicado especificamente a doentes Covid. E nesta segunda onda teve aqui um acréscimo de funções e é atualmente o coordenador, o diretor de toda a área de urgência e intensivismo do Centro Hospital de São João. Portanto, o Dr. Nelson, pela experiência que já tinha e que acumulou durante estes meses, está em excelentes condições para nos poder falar sobre isto, para nos poder falar sobre como é que o Centro Hospitalar de São João se preparou para esta segunda onda, aquilo que à partida nos espera nos próximos meses, fazer aqui uma reflexão mais de curto prazo, mas também aproveitar para fazer uma reflexão mais de médio e longo prazo. O que é preciso fazer? Que medidas é que nós teríamos que introduzir para que o nosso serviço de urgência fosse, a nossa rede de urgências fosse mais capaz, entrando aqui com temas como, por exemplo, a articulação com diferentes atores, seja com os cuidados primários, seja com a linha de saúde 24, a própria rede de referenciação de urgências. Portanto, há aqui uma série de temas, mas também temas relacionados com equipas dedicadas, também tem sido muito discutido, aliás, a possibilidade até de se criar uma especialidade de urgência e intensivismo. Portanto, há aqui muitos temas que nós podemos discutir mais de uma perspectiva de médio e longo prazo, esperamos ter tempo para isso. Portanto, eu passo desde já a palavra ao Dr. Nelson Pereira. No final, teremos um período para questões. Eu peço-vos que nos façam sinal se quiserem colocar uma questão através do áudio do vosso computador. Para além disso, podem sempre nesta caixa de Q&A, portanto, de perguntas e respostas, ir colocando as vossas questões. Eu vou estando atento e vou colocando essas questões ao Dr. Nelson Pereira. Faz favor, Dr. Nelson, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez esta amável oportunidade para estar numa iniciativa da Associação Portuguesa de Educadores Hospitalares e faço naturalmente na pessoa do Dr. Xavier Barreto. É com gosto que, como digo, que aqui estou e tentarei ser o mais breve possível, dando espaço naturalmente à participação de todos os que nos escutam. Claro que importa fazer um ponto de situação, penso eu. Todos, enquanto técnicos de saúde, enquanto cidadãos embranhados nesta pandemia, estamos no 8º mês desta realidade. Penso que a maior parte de nós não pensaria estar exatamente neste momento, exatamente onde estamos. Penso que todos esperariam que esta eventual segunda vaga, que para muitos era certa e para outros incerta, ocorresse um pouco mais para a frente, mas e penso que hoje não restam dúvidas a ninguém que estamos efetivamente numa segunda vaga. Estava a tentar mostrar aqui um slide, para já sem grande sucesso. Estamos a ver, Dr. Nelson. Mas eu queria passar para o outro slide. Mas tem grande sucesso. Não interessa. É pouco relevante. Penso que todos conhecemos os números. Estamos quase nos 3.000 casos diários. Certamente atingi-los esta semana. E se nos recordarmos da primeira vaga, tivemos apenas um dia com mais de 1.000. E foi um dia em que, assumidamente, houve uma provável duplicação de casos. Portanto, não há dúvida que estamos numa segunda vaga.
é preciso dizê-lo de forma clara, é preciso percebermos que estamos não só numa segunda vaga, como efetivamente em curva exponencial de crescimento desses casos. Oh, Dr. Nelson, desculpe interromper. Nós não estamos a ver a apresentação e o som está muito baixo, não o conseguimos ouvir. Ouve-se assim o som ao fundo. Eu não fiz absolutamente nada. Nem tenho aqui mandei. Agora, Eu penso que, Dr. Nelson, eu penso que é capaz de ser o áudio do computador ou do PC. Se calhar, tentar falar um bocadinho mais alto, eu acho que se calhar não terá outra alternativa, dado que. Será que agora me consegue ouvir melhor? Sim, Vou tentar falar mais alto e mais pausadamente. muito obrigado. Estava eu a dizer que efetivamente estamos então numa segunda vaga, isso é inequívoco. É verdade que temos uma população de atingidos neste momento diferente, diferente do ponto de vista das faixas etárias que são mais atingidas, claramente com mais jovens atingidos e felizmente fruto certamente da maior proteção que vamos fazendo aos nossos idosos, menos pessoas em faixas etárias acima dos 60 anos infectados. É obviamente por esta alteração do padrão etário que estamos neste momento, nesta segunda vaga, com uma taxa de letalidade que é menor, mas isto não é um sinal definitivo para regozijo, porque claramente nos últimos dias a penetração nas faixas etárias mais elevadas está a fazer-se e era uma inevitabilidade a partir do momento em que temos uma enorme população jovem infectada, que eles venham a contactar gradualmente com pessoas mais velhas e que, portanto, esta penetração nas faixas etárias mais elevadas se venha a fazer. E também por isso, obviamente, estamos a assistir nos últimos dias a um número de mortos mais elevado nas contagens diárias. Se todos desejamos afastar a ideia do confinamento total, isto fará certamente com que os números nos próximos dias e nas próximas semanas não cessem de aumentar. E não quero ser arauto da desgraça, mas admito com muita probabilidade que dentro de algumas semanas tenhamos que enfrentar a possibilidade, para não dizer probabilidade, de um confinamento geral. Continua a haver assimetrias no todo nacional. E numa fase, há algumas semanas atrás, a região norte estava bem mais poupada, neste momento volta a ser o epicentro deste furacão e também por isso, por estarmos neste momento no epicentro, como estivemos na primeira vaga, os números do Hospital de São João passam a ter uma capacidade de predição dos números nacionais diferente daqueles que tiveram durante o verão, em que estávamos claramente no defeso quando a região Lisboa e Valtejo estava em altura de grande pressão. Caracteriza naturalmente esta altura em que estamos uma postura do Serviço Nacional de Saúde diferente relativamente aos doentes não Covid, conscientes de que na primeira fase houve de facto uma incapacidade de abordar e tratar e acompanhar os doentes não Covid de uma forma que foi perniciosa. Não creio que pudéssemos ter feito diferente, porque efetivamente não sabíamos o que vinha aí. Tínhamos exemplos dramáticos de países vizinhos bem mais avançados do ponto de vista dos seus sistemas de saúde do que o nosso e, portanto, outra decisão não tinha sido possível. Fizemos aquilo que tínhamos que fazer e estou bem convicto de que se não o tivéssemos feito naquele momento, as consequências tinham sido muito mais gravosas do que foram. A verdade é que ultrapassamos essa primeira fase e tivemos aqui cerca de 4 meses de defeso em que se tornou fundamental que pudéssemos preparar-nos para a nova vaga, aquela em que agora nos encontramos, e aquilo que se esperava de todos
de cada hospital, de cada unidade de saúde, do todo do país, era que nos preparássemos, que desenvolvêssemos os nossos planos de contingência, que quando chegasse o início desta segunda vaga, todos os mecanismos estivessem afinados e ninguém hesitasse naquilo que tinha que fazer. Devo dizer que foi isso que fizemos no nosso hospital, um trabalho absolutamente fenomenal, liderado pelo Conselho de Administração e com todos os serviços em partilha ativa de estratégia, e definimos aquilo que foi um plano de contingência, que é um plano de contingência com 4 níveis de ativação. Os primeiros 2 que são níveis de ativação em que não há perturbação da atividade programada, e os 2 níveis mais elevados, o 3 e o 4, em que infelizmente se prevê a necessidade de interromper alguma da atividade programada até ao limite naturalmente do todo, se tal se vier a justificar. Infelizmente, neste momento já estamos no nível 3, apesar de à data de hoje o Hospital de Sanjão ainda não ter interrompido nenhuma atividade programada. A necessidade de alargamento de camas em enfermaria e em cuidados intensivos obriga à criação dos mecanismos necessários para a interrupção num curto espaço de tempo, de horas, diria eu, e, portanto, daí a necessidade e a premência de entrar neste nível de plano de contingência. Esperávamos então que esta vaga fosse mais tardia, já que estamos nela, temos que obviamente lidar com ela, lidar com todas as situações que se colocam perante o hospital, e no que diz respeito especificamente ao serviço de urgência, importa talvez aproveitar o momento para rever um bocadinho do que são os princípios pelos quais nos regemos em termos de gestão do serviço de urgência e da coabitação dos doentes Covid e não Covid, tendo consciência que a situação que vivemos nesta segunda vaga é bastante diferente da primeira. Primeiro porque o número de doentes não Covid não diminuiu como diminuiu da primeira vez, e isso tem, obviamente, um caráter positivo no que aos doentes mais graves diz respeito, terá um caráter menos positivo naquilo que é a continuação do recurso ao serviço de urgência de muitos doentes, os chamados verdes e azuis, que também, desde sempre, recorreram ao serviço de urgência e que continuam, neste momento, a fazer. Do ponto de vista daquilo que é a organização que foi montada para lidar com esta epidemia, ela foi, na primeira fase, organizada. Esta organização foi feita à medida que as necessidades iam surgindo, ainda sem grandes princípios orientadores a surgirem de lado nenhum, uma vez que éramos o hospital que estava efetivamente na linha da frente, para utilizar esta expressão tão comumente usada agora. Neste momento temos obviamente a oportunidade de voltar a utilizar as ferramentas que idealizamos na primeira vaga, agora com a experiência do que aconteceu nesses meses e afinando aquilo que foram os processos que entendemos que podiam ser objeto de melhoria. Do ponto de vista destes princípios, o primeiro princípio é naturalmente a identificação precoce dos casos suspeitos, numa estratégia que, quando o número de doentes ultrapassa as poucas dezenas em termos de suspeitos no serviço de urgência, obriga, para a segurança de todos, dos profissionais e dos doentes, a uma triagem que nós chamamos de avançada, com a criação de um perímetro de segurança no serviço de urgência, em que um enfermeiro aborda todos aqueles que se dirigem ao hospital, seja pelo próprio pé, em ambulância ou em carro próprio, de forma a não permitir a junção de doentes suspeitos e não suspeitos. Esta triagem avançada é fundamental do ponto de vista da segurança. Da mesma forma,
um programa de formação e de informação a todos os agentes que trabalham no serviço de urgência, não só aos médicos e aos enfermeiros, mas também aos assistentes operacionais, aos assistentes administrativos e mesmo aos vigilantes que garantem a segurança no serviço de urgência, de forma a que sempre que se identifica um doente com sintomatologia respiratória, ele possa ser efetivamente segregado dos que não têm essa sintomatologia para a sua própria segurança e segurança de todos os outros doentes e profissionais. A fundamental definição de caso suspeito também tem aqui um papel importante. Desde sempre, em serviço de urgência, não nos podemos cingir àquilo que era a definição estrita do caso suspeito pela Direção-Geral da Saúde, porque, como sabemos, há uma grande parte dos doentes, uma grande parte dos utentes infectados que não têm a tríada clássica de febre, tosse e dispneia. E, portanto, desde há muito tempo, um tipo de definição de caso para o efeito da segregação de doentes no serviço. Já começou há 17 minutos, mas... A nossa mais sensível definição, de alguma forma, veio agora na triagem, na norma que foi revista esta semana a ser consagrada neste contexto. Além desta identificação precoce dos casos suspeitos, a criação de espaços com condições logísticas para a observação em espaço individual de cada doente, garantindo assim a sua proteção e a proteção dos demais presentes, é também fundamental. Daí que já na primeira vaga criamos estruturas que visaram alargar o espaço disponível do serviço de urgência. Certamente muitos tiveram a oportunidade de ver isso na comunicação social. A presença de um hospital de campanha gentilmente cedido pelo INEM e a criação de uma estrutura de contentores para permitir albergar as várias centenas de doentes suspeitos que temos diariamente no nosso hospital. Estamos agora na ordem dos 200 por dia, quando chegamos em março aos 350. E, portanto, não seria possível ao espaço clássico do serviço de urgência albergar todos estes doentes sem esse crescimento. A estruturação desses espaços em boxes individuais permite também a tal segurança de que há pouco falava. Um terceiro princípio que norteia a nossa forma de trabalhar em termos de doentes Covid é o mudar o paradigma habitual nos nossos serviços de urgência, em que o doente vai ao médico, o doente vai aos exames complementares, para uma estratégia diametralmente oposta, ou seja, são os médicos e são os exames complementares que vão ao doente. E desta forma garantimos também a menor mobilização dos doentes e, por isso, uma maior segurança em todos estes processos. Daí que nas nossas áreas Covid, todo o material para realização de análises, eletrocardiografia, ecografia, raio-x e, nomeadamente na área que alberga os doentes mais graves, a própria colocação de uma tomografia computerizada para podermos fazer este exame que é tão importante nestes doentes para a sua caracterização em termos de diagnóstico, na ausência ainda de teste laboratorial e do prognóstico para a definição da estratégia de internamento versus ambulatorização. É muito importante esta estratégia de levar tudo ao doente e é este o terceiro princípio que nos rege deste ponto de vista. É fundamental uma coordenação e uma comunicação fluida entre todos os agentes, identificação clara dos responsáveis médicos e de enfermagem das diferentes áreas, todas as áreas Covid e todas as áreas não Covid,
e uma comunicação muito fluida. Também por isso introduzimos uma rede de comunicação rádio que permite uma fluidez e um contacto muito fácil entre todos os intervenientes e permite, por exemplo, que a 30 metros da porta do serviço de urgência, onde se faz a triagem avançada, quando identificado um caso suspeito que está dentro de uma ambulância, se prepare a admissão direta deste doente na área Covid de doentes mais graves e que toda a gente, recebendo a informação de que tal vai acontecer, prepare a criação de um corredor de segurança para a entrada deste doente. A articulação e a coordenação da direção do serviço de urgência com toda a estrutura de coordenação do hospital e do gabinete de crise é fundamental também para que os dados diários que temos de afluência de casos positivos, de percentagem de positivos face aos suspeitos, permita preparar e antever aquilo que vai ser a pressão sobre os níveis seguintes, nomeadamente as camas de enfermaria e as camas de cuidados intensivos, que estão necessariamente na linha jusante do serviço de urgência. Do ponto de vista do serviço de urgência e daquilo que é o impacto que se faz sentir a jusante, naturalmente, e da segurança de todo o processo montado, leva-me a falar do quarto princípio orientador, que tem que ver com a detecção precoce dos casos e o rastreio sistemático de todos os doentes admitidos ao ambiente hospitalar, seja, obviamente, do serviço de urgência, seja também no ambulatório, mas, obviamente, aqui refiro-me particularmente aos doentes que vão do serviço de urgência. O nosso serviço de urgência tem uma particularidade há muitos anos. O nosso serviço de urgência não tem doentes internados, que é algo que é quase único no todo nacional. E, portanto, a única forma de termos uma fluidez da saída de doentes do serviço de urgência para o internamento, face à inexistência de volume suficiente de testes rápidos de PCR, Covid, disponíveis, a única forma que temos e que tivemos foi a criação de enfermarias tampão, nós chamamos de coortes de suspeitos, em que os doentes aguardam, então já em regime de internamento, o resultado do teste de biologia molecular para SARS-CoV-2. Sem isto, o serviço de urgência não poderia sobreviver. Idealmente, obviamente, nós teríamos testes rápidos que nos permitissem fazer imediatamente a distinção do doente Covid e não Covid para enfermarias, precisamente Covid e não Covid, mas uma limitação não do laboratório, mas do fornecimento destes testes pelas casas que os produzem, está neste momento a produzir-nos essa limitação. Felizmente prevê-se nos próximos dias ou semanas a chegada de novos testes e isso poderá vir a ser um contributo importante e significativo para a libertação destas camas que estão ocupadas com suspeitos e que, se pudermos ter testes disponíveis para fazer o sorting adequado dos doentes, poderemos utilizar de forma mais adequada na gestão deste número de vagas que sempre temos muito próximos, em termos do internamento hospitalar, muito próximos da ocupação total e que nas próximas semanas certamente vão ser um grande desafio. Todos sabemos como no inverno e no pico da gripe os hospitais sofrem com essa situação. Todos sabemos como os nossos serviços de urgência e os nossos internamentos ficam atulhados de doentes e desta vez, neste outono e inverno, certamente não poderemos
colocar doentes em proximidade uns dos outros e, portanto, também por essa razão, a nossa capacidade em termos de enfermaria vai estar diminuída relativamente à lotação habitual, por questões, obviamente, de segurança dos doentes, e, portanto, temos aqui um desafio duplo. Mais doentes, provavelmente, a precisar de ser internados e menos camas disponíveis para esses mesmos doentes. Ainda no serviço de urgência, um princípio orientador que é apenas mitigador, que é aquilo que diz respeito à relação com as famílias dos doentes e com os acompanhantes dos doentes. Naturalmente estamos numa situação muito difícil do ponto de vista da humanização no que diz respeito à ideal presença dos acompanhantes e das famílias junto dos doentes no serviço de urgência. As condições físicas que temos, infelizmente, não permitem, nesta fase pandémica, manter a estratégia que sempre mantivemos relativamente à presença de um acompanhante, permanente, nomeadamente nos doentes com mais necessidades. E, portanto, este desafio mitigador é também um desafio muito importante nesta fase. Claro que algumas ferramentas desenvolvemos e algum trabalho temos feito, sabemos que a situação não é ideal, sabemos que é muito penalizadora para as famílias, mas é, penso eu, o equilíbrio possível entre aquilo que desejaríamos fazer e aquilo que a segurança nos aconselha a fazer. Temos em prática um sistema de notificação automática via SMS do acompanhante registado, dos factos mais relevantes do processo de abordagem do doente no serviço de urgência, nomeadamente o momento em que está a ser observado pelo médico, a área do serviço de urgência onde se encontra, quando vai realizar exames, quando tem alta ou vai ser internado, tudo isso é notificado de forma automática. Por outro lado, os nossos profissionais, médicos e de enfermagem, estão motivados para fazer contactos o mais frequentes possíveis com a família, dando nota das situações mais importantes neste processo de avaliação dos doentes. E tentamos sempre que, pelo menos no momento do internamento, se tal vier a acontecer, se houver necessidade de facto de admitir o doente em ambiente hospitalar, que a família possa visitar o doente nesse momento. E também uma particular atenção das nossas equipas relativamente aos momentos de fim de vida, em que tentamos sempre que a família possa estar junto do seu ente querido, mesmo que seja numa área Covid, naturalmente com a devida proteção. Esta relação com os familiares é algo que sempre nos preocupa e que tentamos então ter aqui como um dos princípios orientadores da nossa atuação. Uma nota para algo que eventualmente noutros serviços de urgência pode não funcionar assim, mas que para nós é uma grande mais-valia, que decorre de uma colaboração fantástica com o Serviço de Infecciologia, em que os doentes, a notificação dos casos positivos em SINAV e em Trace Covid é feita não pelos médicos do Serviço de Urgência, mas por uma equipa do Serviço de Infecciologia que faz esta notificação, que é algo que, obviamente, protege os profissionais do serviço de urgência no todo disfuncional onde nos encontramos, com cerca de 500 doentes por dia, dos quais 200 suspeitos de Covid, e que agradecemos profundamente aos colegas da Infecciologia esta tarefa acrescida que estão a assegurar, de alguma forma, libertando os médicos do serviço de urgência de mais este ónus, que seria bastante pesado a adicionar a todos os outros que neste momento já carregam. Este é mais ou menos o ponto de situação em que nos encontramos e aquilo que são os princípios orientadores da nossa atuação nesta fase. Esperamos,
infelizmente, um agravamento da situação nos próximos dias e nas próximas semanas. Acreditamos que estamos minimamente preparados para ainda conseguir absorver esta pressão crescente que se vai fazer sentir. Vamos ter que contar, como contamos na primeira vaga, com a colaboração de outros colegas do hospital, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, que vêm reforçar o serviço de urgência. Ao nível médico, a colaboração com as especialidades foi muito interessante e houve uma disponibilidade muito grande e muito significativa de diferentes especialidades que, como o Hospital de São João trabalha com uma equipa dedicada, praticamente já estão só na retaguarda e no apoio a casos muito pontuais e que desceram dos pisos para o serviço de urgência e trabalharam lado a lado com a equipa do serviço de urgência. Uma palavra muito agradada relativamente aos internos do nosso hospital, que deram uma extraordinária resposta, criando escalas de apoio ao serviço de urgência, auto-organizando-se para este apoio na primeira fase e que desde há uma semana estão já também organizados e a colaborar com o serviço de urgência nesta segunda fase. Todos vamos ser poucos, poder contar com a solidariedade de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos que vêm de outros serviços para o serviço de urgência é, sem dúvida, uma mais-valia e é uma demonstração inequívoca da solidariedade intra-organizacional que no nosso hospital é uma tónica permanente e da qual particularmente e pessoalmente me orgulho muito. Importava, como dizia o Dr. Xavier Barreto, fazer também um bocadinho um exercício daquilo que seria a evolução que desejaríamos para o serviço de urgência, para a sua organização, para os próximos meses e anos, esperando naturalmente que possamos ultrapassar de forma positiva este desafio imediato que é esta segunda vaga de Covid-19. Do ponto de vista da rede de urgência e daquilo que defendemos para a melhoria dos processos e para a capacitação dos serviços de urgência e da rede enquanto tal, sem dúvida que a primeira medida que tenho que apontar é a da criação da especialidade de medicina de urgência. A especialidade de medicina de urgência é algo que perseguimos aqueles que se dedicam há muito tempo a esta área dos serviços de urgência, há, eu diria, sensivelmente 17 anos. Há 17 anos que colocamos à discussão estas matérias, há 17 anos que vimos sucessivamente o poder político e nas sucessivas equipas governamentais a validar o modelo das equipas dedicadas de médicos no serviço de urgência. O Hospital São João tem uma equipa dedicada há 17 anos. Portanto, do ponto de vista político e organizacional, todos estamos de acordo que a existência de equipas dedicadas com médicos que fazem todo o seu horário no serviço de urgência tem mais-valias organizacionais e para os doentes. Foi isso que permitiu que determinadas especialidades pudessem recuar do serviço de urgência e desenvolver atividades absolutamente fundamentais no apoio aos doentes internados e no aumento da capacidade de apoiar os doentes em ambulatório. E, portanto, do ponto de vista da gestão de recursos, não há dúvida nenhuma que este modelo é positivo. Do ponto de vista conceptual, mais técnico, mais científico, penso que também não restam grandes dúvidas. A especialidade de medicina de urgência, o Colégio de Especialidade de Medicina de Urgência nasceu nos Estados Unidos em 1972. Nós levamos um enorme atraso relativamente à Europa e ao mundo no que diz respeito à medicina de urgência. São pouquíssimos os países na Europa que não têm esta especialidade reconhecida. Isto é também
independentemente e para além daquilo que é o handicap organizacional que nós vivemos, a impossibilidade de criar especialistas em medicina de urgência em Portugal, que possam depois, quando estão noutro país, ter imediatamente acesso àquilo que é o trabalho nesse contexto noutros países, é algo que já não se compreende e contraria até a diretiva europeia que diz respeito a esta matéria. E, portanto, este seria o primeiro facto, o primeiro item que eu elegeria como um dos mais importantes para a evolução dos serviços de urgência nos próximos tempos. Existe neste momento um grupo de trabalho constituído na Ordem dos Médicos e que certamente emitirá as suas conclusões brevemente, penso que até ao fim do ano, e portanto é a altura de todos estarmos unidos neste desejo e neste plano de criação da especialidade de medicina de urgência. Independentemente da especialidade, parece-me óbvio e claro que todos reconhecem que o trabalho do serviço de urgência é especialmente penoso. É um trabalho de risco acrescido. É um trabalho com uma imprevisibilidade sem paralelo em mais nenhuma área de atividade hospitalar. E, portanto, a conjunção destes três fatores torna absolutamente necessário o desenvolvimento de mecanismos que permitam facilitar o recrutamento, a fixação e a qualificação dos profissionais neste ambiente dos serviços de urgência. Sem isso, vamos continuar a viver na situação em que nos encontramos, em que temos bons serviços de urgência que resultam, como sempre, da abnegação dos profissionais, do esforço desmedido daqueles que lá trabalham e menos daquilo que é um trabalho organizado, planeado, como se espera de um país moderno e desenvolvido como é o nosso e cada vez mais. E, portanto, é fundamental que quem de direito implemente mecanismos de incentivos para este tal recrutamento, fixação e qualificação dos profissionais. Imagino que não seja preciso inventar a roda. Há vários mecanismos já em funcionamento para a implementação de incentivos, sejam os centros de responsabilidade integrada, mais recentemente criados, seja, por exemplo, aquilo que foi a reforma dos cuidados de saúde primários, que certamente poderia ter um paralelo na reforma da rede de serviços de urgência, ou mesmo os mecanismos de incentivos à produção adicional. Portanto, formas de criar incentivos existem. Se é uma, se é outra, se é uma conjunção das duas ou se é uma quarta, seria certamente o mais fácil, estabelecido que me parece que está a necessidade de caminhar nesse sentido. Mas claro que por muitos e bons profissionais que tenhamos qualificados, não chega, não chegará se nós não interferirmos também naquilo que é a procura do serviço de urgência. Nós no nosso país temos uma taxa de procura dos serviços de urgência muito superior a de outros países. Temos flutuações brutais do número de doentes admitidos no serviço de urgência, resultantes de fatores não técnicos, não médicos e, portanto, que perturbam de forma sensível o funcionamento do dia-a-dia dos serviços de urgência. E, portanto, parece-me a mim que era fundamental que as referenciações ou as vindas ao serviço de urgência fossem mais reguladas do que são. Países mais ditos, mais modernos do que o nosso, implementaram há muito tempo sistemas de referenciação obrigatória, em que
salvo situações obviamente de limite, ninguém pode recorrer ao serviço de urgência sem ter sido encaminhado por uma entidade externa, garantindo assim a reserva dos serviços de urgência para as situações efetivamente urgentes. E, portanto, as instituições existem, os organismos existem. Nós em Portugal temos basicamente 3 entidades que cobrem todas as necessidades dos cidadãos e que poderiam ser e deveriam ser os referenciadores obrigatórios dos doentes ao serviço de urgência. Nós temos o INEM para as situações verdadeiramente urgentes e emergentes. Nós temos o SNS 24 para as pessoas que, com uma dúvida sobre a sua situação, sobre a sua condição clínica, ligam para o call center do Ministério da Saúde. E nós temos os cuidados de saúde primários, temos uma rede de cuidados de saúde primários que eu diria das melhores da Europa e, portanto, não me parece que se justifique que qualquer doente, numa situação obviamente ideal e não pandémica e não disruptiva como aquela em que nós encontramos, mas agora numa antevisão de um futuro possível, não me parece que houvesse justificação nenhuma para que nenhuma pessoa viesse ao serviço de urgência a não ser referenciado por uma destas entidades. É obviamente também importante inovar, é importante pensar fora da caixa, é importante trazer novas tecnologias para o serviço de urgência e, portanto, pensamos também que há aí também muita coisa a fazer. Temos vários projetos neste momento em implementação ou em planeamento, como por exemplo um projeto para inscrição automática no serviço de urgência a partir do cartão de cidadão, um projeto para proteção da ausência não desejada de doentes com demência do hospital, com a utilização de pulseiras eletrónicas que permitirão a criação de um alarme sempre que um idoso com demência se tenta ausentar do serviço. Temos um projeto, uma ideia de criação de um dispositivo simples de colocação no punho que permite monitorizar em tempo real os sinais vitais dos doentes e que permite gerar informação que seria útil para a definição do risco de cada doente em cada momento. Portanto, é muito importante e era essa a tónica que queria dar a estas últimas palavras, é muito importante que mesmo no meio de uma catástrofe como aquela em que nos vivemos agora, não percamos o alcance da renovação, da inovação e do caminho que tem que ser sempre o da melhoria dos cuidados em cada momento. O momento é de facto muito difícil, nenhum de nós saberá certamente prever o que vai acontecer na próxima semana ou daqui a um mês. Certamente são momentos difíceis que nos esperam. Dizer que tenho um enorme orgulho em todos os profissionais que trabalham no serviço de urgência do Hospital de São João, desde os médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, psicólogos, assistentes sociais, empresas de limpeza que colaboram connosco e de vigilância. Se calhar esqueci-me de alguém, mas certamente todos estão no meu pensamento. É um enorme orgulho que tenho na prestação de todos e só com o seu empenho individual, muito além daquilo que as suas funções exigem, tornou possível o sucesso que acho que posso invocar relativamente àquilo que aconteceu na primeira vaga e a convicção de que, embora muito mais cansados, muito mais perturbados do ponto de vista do que é a gestão desta segunda vaga, com
com relações, com questões do impacto familiar, que não se encontra confinado, dos familiares que não se encontram confinados e, portanto, com muito maior probabilidade de necessidade de absentismo, etc., porque temos as crianças nas escolas e, portanto, vai haver necessidade de quarentenas e vamos ter muito mais dificuldade em manter todos os profissionais presentes em todo o momento. Mas mesmo na consciência dessa maior dificuldade, tenho a certeza absoluta que todos darão uma resposta igualmente fora de série, como foi na primeira vaga, e tenho a certeza que vamos ser capazes de ultrapassar esta fase menos boa em que nos encontramos. Tenho dito nesta altura que é importante sobreviver para que, ultrapassada esta, possamos renascer e caminhar no sentido das reformas que há pouco invocava e outras que obviamente não tive a oportunidade de referir e que serão fundamentais para a criação de um sistema mais justo, mais digno e mais eficaz. Muito obrigado, Dr. Nelson Pereira, pela exposição que nos fez. E eu, antes de passar a palavra aos participantes, se não se importasse, eu tinha aqui um esquema que construímos já há uns tempos com uma publicação sua na nossa revista de Gestão Hospitalar e que nos ajuda a perceber um bocadinho a forma como, em termos físicos, o vosso serviço estava organizado e podemos, se calhar, comentar essa foto e perceber se nesta segunda vaga houve alterações, quer em termos de equipas, quer em termos de estrutura física. Se não se importasse, eu partilhava aqui esta foto. Eu penso que estão todos a ver. Sim. Portanto, esta é uma foto portanto, do Serviço de Urgência Covid, que eu penso que terá sido tirada, penso que em abril, quando já estavam instaladas as várias áreas de atendimento. E, portanto, vocês na primeira onda tinham 3 áreas de atendimento, portanto, classificadas como A, B e C, portanto, áreas dedicadas a atendimento de doentes Covid. E como disse há bocado na sua exposição, portanto, os doentes são triados. Há um enfermeiro que se dirige ao doente antes de ele chegar ao serviço de urgência, antes de dar entrada ao serviço de urgência, e que faz uma avaliação de risco Covid. Portanto, leva com ele, penso que é um Dynamap, faz uma avaliação de uma série de parâmetros, portanto, um protocolo pré-definido e classifica-o em função de uma prioridade, 1, 2 ou 3, e destina-o a cada um destes locais onde está uma equipa específica para cada um destes locais. Cada um destes locais tinha uma determinada capacidade, quer de pessoas, quer de equipamentos, num deles estava um TAC. A minha pergunta é se isto se mantém exatamente nestes moldes. Eu sei, não posso deixar de dizer, até porque trabalhamos no mesmo hospital que estamos a fazer um aumento do serviço de urgência, e portanto a pergunta que eu lhe deixava também, se isso se mantém assim, e o aumento do serviço de urgência que estamos a fazer serve para quê? Serve para doentes Covid ou para não Covid, tendo em conta que se espera um aumento do número de casos de gripe e de outras patologias típicas no inverno? Muito bem. Aproveito para agradecer esta oportunidade de mostrar este esquema. Efetivamente, do ponto de vista técnico, falhei aqui na capacidade de mostrar as imagens que tinha para vos mostrar, mas é ótimo esta oportunidade. Efetivamente, como se costuma dizer, em linguagem futebolística, a equipa que ganha não se mexe e, portanto, nós, durante o verão, cedemos, ou melhor, resistimos à tentação de, perante a diminuição de casos significativa que existiu, desmantelar estes espaços que tinham sido criados em tempo recorde na primeira fase. E apesar de eles terem estado fechados até praticamente este mês de outubro, nós, infelizmente, tínhamos a convicção que veio a confirmar-se de que todos eles viriam a ser necessários nesta fase. E, infelizmente, assim aconteceu. E, portanto, aquilo que nós tivemos que fazer foi apenas reativar espaços que já estavam preparados,
que já estavam organizados e que nos permitiram, em poucas horas, montar novamente a resposta que se nos exigia face ao incremento dramático, novamente, do número de suspeitos no serviço de urgência. Uma nota de colaboração e de partilha que neste momento estamos a fazer com o Serviço de Urgência de Pediatria. A pediatria, na primeira vaga, foi muito poupada do ponto de vista dos casos suspeitos, porque as crianças estavam em casa, portanto, com o confinamento total da população, as crianças deixaram de ir à creche, ao infantário, à escola, e, portanto, não sofreram tanto a pressão que os serviços de urgência de adultos sofreram, mas nesta segunda vaga eles estão a sofrer também esta enorme pressão e, portanto, nós fizemos uma partilha destes novos espaços, quer das tendas do Hospital de Campanha, a amarelo na imagem, quer da estrutura dos contentores, a cinzento, logo ao lado das tendas. Fizemos uma partilha desses espaços com circuitos separados, de adultos e crianças, naturalmente, mas a pediatria vai poder, desta vez, utilizar também esses espaços adicionais. A verdade é que, já há pouco falei um bocadinho sobre isso, da primeira vez, da primeira vaga, os doentes não Covid praticamente desapareceram. Nesta segunda vaga não está a acontecer isso. Nós estamos com números totais do serviço de urgência muito semelhantes àquilo que acontecia no período pré-Covid e, portanto, o serviço de urgência que, infelizmente, como todos sabemos, e não é só o nosso, eu diria que quase todos, para não dizer todos, do todo nacional, sofrem de uma crónica falta de espaço para absorver todos os doentes que a nós recorrem e, portanto, mesmo, também nos doentes não Covid. O espaço é menor do que o desejado, para precisamente garantir a segurança no posicionamento dos doentes, na proximidade ou maior distanciamento que podemos ter entre cada doente. E nesse sentido, percebemos que não só tínhamos que manter os espaços para os doentes Covid, como tínhamos que crescer também na área dedicada a doentes não Covid. E as obras que estão neste momento em curso e que até ao fim do mês, penso, estarão terminadas, visam precisamente melhorar e aumentar o espaço disponível para os doentes não Covid. Quer em toda a organização hospitalar para esta segunda vaga, a tónica está a ser, e tem que ser, vamos tratar bem os doentes não Covid, não descurando de modo nenhum os doentes não Covid. E, portanto, a tónica do hospital como um todo é manter a acessibilidade dos doentes não Covid, é manter a segurança e a eficiência nos doentes não Covid e também, ao nível das outras áreas do hospital, manter, tanto quanto possível, a produção em termos de consulta externa e de cirurgias para que o atraso que ocorreu durante a primeira vaga pelo cancelamento de toda essa atividade não se repita nesta segunda vaga. Importa dizer que o Hospital de São João, no que a esse respeito, no que esse facto, essa situação diz respeito, nomeadamente em questão de consultas e de cirurgias, conseguiu recuperar uma boa parte do atraso que ocorreu na primeira fase durante os meses de verão. Agosto e setembro foram meses em que se bateram recordes de produção desde sempre, precisamente fruto do fantástico esforço de todos os profissionais no sentido de recuperar o atraso dos nossos doentes e que os doentes não Covid não ficassem ainda mais prejudicados. A esperança agora coloca-se efetivamente na possibilidade que possamos ou não de manter essa atividade e de interromper ou de a suspender
o menos possível. E não quero mais dizer que para isso poder acontecer é fundamental a responsabilidade individual de cada pessoa, porque não havendo medidas totais de confinamento geral da população, resta-nos a consciência individual de cada pessoa, resta-nos o esforço individual que cada pessoa coloca no abstrair-se de contactar em risco, ou seja, em proximidade e sem máscara, com aqueles que não coabitam consigo, e só dessa forma poderemos ter um achatamento desta segunda curva. Não quero mais referi-lo, não quero mais fazer esse apelo, e aqui também o queria deixar ficar. Peço desculpa. Em relação às equipas de recursos humanos, portanto, nós temos aqui esta legenda, basicamente os verdes são médicos, os azuis são enfermeiros, os laranjas são assistentes operacionais e depois temos assistentes técnicos. Estas equipas dedicadas a Covid foram feitas portanto, com equipas dedicadas, os profissionais dedicados ao serviço de urgência e os profissionais que reforçaram o SU reforçaram essencialmente na área não Covid. Foi essa a opção, em termos de alocação de recursos humanos? Estes profissionais são uma mistura de profissionais, ou seja, estas equipas são uma mistura de profissionais. Naturalmente, a equipa do Serviço de Urgência manteve a coordenação destas áreas, de todas as áreas, mas absorveu todos aqueles que foram recrutados a partir de outros serviços do hospital. E isso foi verdade, quer nas áreas Covid, quer nas áreas não Covid. Porque, naturalmente, porque havia necessidade acrescida de lidar com doenças Covid e, portanto, fomos buscar, nomeadamente os internos de todo o hospital, de todas as especialidades, vieram para o Serviço de Urgência trabalhar connosco e foram nessas áreas Covid, foi onde os internos mais fizeram sentido o seu empenho e a sua colaboração. Mas também para desviarmos recursos da nossa equipa para as áreas Covid, naturalmente precisamos de apoio nas áreas não Covid, de onde derivamos esses profissionais. E para dar apenas alguns exemplos, por exemplo, a cardiologia, que não está fisicamente no serviço de urgência e só dá apoio quando é solicitado pela equipa do serviço de urgência, durante a primeira vaga, desceu para o serviço de urgência e teve um cardiologista em permanência a abordar doentes do foro cardiológico desde o início e, portanto, participando na avaliação imediata de doentes, por exemplo, com dor torácica ou com disritmias e, portanto, dessa forma, ao participar na atividade não Covid de forma mais direta, libertou recursos das equipas do SU para outras áreas do serviço de urgência, nomeadamente para as áreas Covid. Para não ser injusto, referir também outras especialidades, como foi a ortopedia, como a cirurgia geral, como a pneumologia, como a neurologia, que deram um apoio muito, muito importante no serviço de urgência, sem esquecer todas as outras que deram apoios também muito relevantes no resto do hospital. Não queria estar a dizer que estas tiveram um papel preponderante relativamente às outras, mas foram aquelas que no serviço de urgência mais colaboraram. O plano Doutor Inverno da DGS referia a possibilidade de nós termos hospitais de retaguarda e referia um outro aspecto que era termos gestão centralizada de camas. Nós soubemos no final da semana passada que a RS Lisboa e Valtejo já está preparado, acho que começa precisamente hoje uma estrutura de gestão centralizada de camas e, portanto, que à partida tentará mitigar este problema de termos hospitais com elevadas taxas de ocupação, particularmente em intensivos, e outros que nem tanto, e, portanto, tentará fazer aqui um nivelamento de ocupação, particularmente de intensivos.
portanto, estes dois aspectos, se fazem sentido para si e se o timing é o adequado ou se já devíamos ter pensado isto mais cedo e se calhar de uma forma mais articulada. Eu lia, por exemplo, no que a RES Lisboa e Valtejos estava a implementar, portanto, este sistema de gestão centralizada de camas numa lógica de 3 níveis, dentro de um plano de contingência da região, plano de contingência regional, acho que era assim que lhe chamavam, com 3 níveis. Sendo que, por exemplo, no nosso caso, sabemos que o Hospital São João tem um plano de contingência próprio que não está estruturado em 3 níveis e, portanto, que se calhar foi feito com outro tipo de critérios. Não faria sentido haver uma gestão centralizada de camas e haver um plano de contingência regional que ele tivesse sido pensado mais atempadamente? E onde é que entram aqui os hospitais de retaguarda? Pois, doutor Xavier, é absolutamente verdade. Ou seja, nós já estamos no meio da segunda vaga e os planos fazem-se quando se pode fazer, porque obviamente na primeira vaga não foi possível e tudo teve que ser resposta em cima do joelho, no bom sentido, porque o problema entrou-nos pela porta dentro e quando nos entrou pela porta dentro pelo Hospital de São João, a título de exemplo, não havia normas. As normas foram criadas à medida que nós fomos, nós e outros colegas, mas muito nós, porque fomos o hospital com mais doentes numa primeira fase, as normas foram sendo elaboradas à medida que nós fomos identificando a forma de trabalhar perante as situações com que éramos confrontados todos os dias. Mas isso foi a primeira vaga. Na segunda vaga, com 4 meses de intervalo, eu, pessoalmente, esperaria que os planos de contingência estivessem prontos e estivessem a ser ativados. Quando fala em rede, em gestão centralizada de camas, o princípio está muito correto, mas como diz e bem, é preciso que todos os hospitais se enquadrem dentro da mesma lógica de contingência. E, portanto, mais importante do que haver uma entidade que diz, ora, agora um doente vai deste hospital para aquele, mais importante do que isso é que todos os hospitais estejam sintonizados no esforço que estão a fazer. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Se o Hospital de São João, que tem um planeamento mais atempado, ou mais avançado, melhor dizer, percebeu que está com necessidade de libertar mais camas e porque não vai deixar nenhum doente sem tratamento, vai precisar de impactar na atividade cirúrgica. Para responder a doentes que venham de outro hospital que não cresceu do ponto de vista do número de camas, porque decidiu que ainda não era a altura de impactar na atividade cirúrgica, isto é altamente disfuncionante e penalizador de quem se porta melhor. Portanto, é muito importante que todos os hospitais estejam no mesmo plano de resposta e que só quando efetivamente a sua capacidade de responder, feito todo o esforço interno que é possível fazer, já não for suficiente, então é que a rede deve ajudar. Porque se nós, Hospital de São João, já crescemos do ponto de vista das enfermarias dedicadas à Covid, já abrimos mais camas de cuidados intensivos e nos pomos no mesmo plano com outros hospitais que ainda não abriram unidades de cuidados intensivos, que estão todas preparadas e ainda não estão a funcionar, será justo que o Hospital de São João pare cirurgias para receber doentes de cuidados intensivos de outro hospital que ainda não abriu as camas que tem preparadas para abrir? É esta gestão que é fundamental, porque se não for feita dessa forma, não será justa. E o pior que podemos ter numa situação de crise é as pessoas perceberem que há injustiça na forma como estão a lidar com esta situação. A mesma coisa do ponto de vista dos hospitais de retaguarda. Os hospitais de retaguarda já deviam estar, hospitais ou estruturas de retaguarda, para doentes Covid e não Covid, já deviam estar no terreno, porque nós já estamos na segunda vaga. E todos os municípios deste país deviam ter um plano com previsão de camas para albergar doentes Covid e não Covid, e como
organizar espaços, recursos humanos, etc., para receber esses doentes. Porque passa pela cabeça de alguém que não vai haver esta necessidade nesta vaga. Ela já está aí, já está a vaga e já está a necessidade. E o Hospital de São João já voltou a desenvolver um plano bilateral de acordo com o Hospital Militar para libertar camas do hospital com doentes que não precisam de estar internados em ambiente hospitalar. Mas foi preciso ir à procura novamente disto. E não devia ser assim. Nós não devíamos ter que ir à procura no plano regional, no tal plano regional, ou no plano municipal, ou regional, ou nacional. Devia estar única e exclusivamente o telefone de a quem ligar para transferir doentes nestas condições. E é isso que, neste momento, acho que perturba ainda um bocadinho as pessoas que estão mais diretamente ligados à gestão de toda esta situação. Eu não sei se algum dos participantes quer colocar uma questão. Se não tiverem questões, eu tenho aqui mais uma série delas para colocar e, portanto, vou seguindo até me darem sinal que querem colocar alguma questão. Um outro tema que tem sido muito debatido é a possibilidade de termos apoio dos privados. Neste cenário, hoje de manhã, quando vinha para o hospital, ouvi uma entrevista de um médico da Associação dos Médicos de Saúde Pública, dizendo que na perspectiva dele era inevitável a adoção de medidas mais restritivas. Portanto, não sei se um confinamento geral, mas nós sabemos que medidas implementadas geralmente têm algum efeito cerca de 15 dias depois, tendo em conta o período de incubação do vírus, e portanto, ainda que nós decidíssemos hoje algum tipo de medida mais restritiva, ela só teria efeito daqui a 2 semanas e, portanto, tendo em conta o número de casos que temos agora, facilmente poderemos estar a pensar em números muito maiores dentro de 1 a 2 semanas e que provavelmente esgotarão as nossas unidades de cuidados intensivos. E neste cenário, o apoio dos privados faz sentido? E se faz sentido, em que perspectiva? Numa perspectiva de atendimento de doentes Covid ou numa perspectiva de atendimento de doentes de atividade programada que deixaria de ser feita neste hospital e em outros para ser realizada nesses hospitais? Eu acho que, como princípio de gestão em crise, como nós nos encontramos agora, o princípio tem que ser todos somos poucos. E, portanto, não pode haver exceções de início de colaboração com determinados players em termos do sistema de saúde. Eles não nos são desconhecidos, quer dizer, o Sistema Nacional de Saúde inclui o setor privado e o setor social. E, portanto, não acho que seja possível dizer à partida, não, eles não estão. Claro que estão, claro que têm que estar, sempre estiveram e são importantes no dia-a-dia, fora de crise. Dentro de crise, obviamente, terão que ser mais ainda. A questão seguinte é de que forma e com que tipo de doentes. As situações de crise têm desafios, obviamente, muito grandes. Quanto mais disruptivos forem os processos, quanto mais diferentes forem os processos que estamos a utilizar em crise daqueles que utilizamos na situação normal do dia-a-dia, mais difícil é gerir a crise. Portanto, eu diria que, do ponto de vista da facilidade e da forma como dos mecanismos que já temos montados, o mais fácil e, portanto, o mais avisado e o mais adequado seria utilizar os privados numa primeira fase, utilizando os mecanismos que já existem montados. Portanto, eu diria, numa primeira fase, certamente utilizar os privados para a atividade programada, nomeadamente as cirurgias, os exames complementares e, eventualmente, as primeiras consultas, para não disromper aquilo que é a atividade normal do Serviço Nacional de Saúde. Acho que também é avisado poder prever, no limite dos limites, a inclusão de toda a capacidade instalada em termos de camas hospitalares, se tal vier a ser necessário.
e sabemos que existe muita capacidade hoteleira do lado dos privados que não está esgotada, ao contrário do que acontece no Serviço Nacional de Saúde, em que vivemos muito, nomeadamente no inverno, vivemos sempre muito próximo da ocupação total. Portanto, em resumo, eu diria, sim, contar com os privados e com o setor social, contar numa primeira fase, maximizando os mecanismos que já estão em vigor na articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e esses setores, libertando capacidade do lado do público para lidar com esta situação emergente e, no limite, naturalmente, prever os mecanismos se chegarmos a uma situação de disrupção total do sistema, como aconteceu noutros países bem mais organizados e avançados do que o nosso na primeira fase. Portanto, eu quando digo isto, não digo isto como algo com uma baixíssima probabilidade de acontecer. E, portanto, se não existe uma baixíssima probabilidade de acontecer, era importante que se começasse a conversar e a discutir de que forma é que as coisas podem ou não ser organizadas. Então, Nelson, em termos de comunicação, estratégia de comunicação por parte da tutela, que também tem sido muito discutido nos últimos dias, até a propósito do Stay Away Covid e da obrigatoriedade ou não, e também podemos discutir isso. Temos que ter todos uma opinião sobre isso, hoje em dia é assim. Mas a percepção que eu tenho é que nem sempre a estratégia de comunicação é a mais adequada. A percepção que tenho, mas queria também a sua opinião, é que nem sempre as pessoas têm bem noção do que é que podem ou não podem fazer. Eu do que tenho lido, o Dr. Nelson tem, a propósito disto, uma abordagem mais pragmática, diria eu. Foca-se muito em sensibilizar as pessoas para a questão da bolha, de termos aquele universo e de não podermos furar, mas sem introduzir aqui no discurso, quer dizer, um radicalismo ou uma agressividade ou um conceito de confinamento total que nós sabemos que por defeito as pessoas dificilmente vão adotar. Não é? E, portanto, nem sempre temos visto este tipo de estratégia de comunicação por parte da tutela. Vemos até muitas vezes algumas coisas que parecem um contrassenso, não é? Quando, por exemplo, quando se decreta o estado de calamidade e se diz que não podem estar mais do que 5 pessoas juntas, mas depois não há qualquer tipo de problema em termos num autocarro 30 ou 40 pessoas juntas e bem juntas, diria eu. E obviamente as pessoas chegam a um ponto que têm dificuldade em entender isto, não é? Ou se for, por exemplo, um evento de uma determinada natureza, por exemplo, de natureza política, já se podem juntar, mas se for um evento de âmbito familiar, já não se podem juntar. Não é? Sabendo nós que o vírus não escolhe eventos pela sua natureza, não é? E, portanto, faltará aqui alguma coerência nas medidas, faltará alguma coerência também na estratégia de comunicação, para que as pessoas percebam isto melhor e adotem estas medidas. A resposta é sim. A comunicação em crise é talvez o fundamental na gestão de uma crise deste género. Todos os dias, apesar das funções que desempenho, não deixo de ver doentes. Eu todos os dias pergunto a cada doente suspeito com que me confronto, então o que é que aconteceu? Eu estive em contacto com uma pessoa que é positiva. Então, e que pessoa era essa? É um colega de trabalho, ou outra coisa qualquer, mas é um colega de trabalho com quem estou todos os dias. Mas então não está com máscara? Nem sempre. Mas não vive na mesma casa, pois não? Não. E essa pessoa certamente está com outras pessoas. É verdade. Então porquê que não está com máscara? Porque pensei que não havia problema. E depois pergunto-lhe, mas então essa pessoa que agora sabe que é positiva, já não tinha sintomas nenhuns.
Por acaso já se estava a queixar lá no trabalho de que tinha tido febre e que andava com um bocadinho de dor na garganta, mas pensava que era gripe. Minha senhora, mas como é que é possível isto? Nós estamos no meio de uma pandemia, quer dizer, como é que no meio da pandemia a primeira coisa que vem à cabeça é uma gripe e não é o Covid? Tem razão, doutor, mas olha, não pensei. E é disto, é neste contexto que a epidemia está a progredir. Certamente haverá situações de outro tipo de contágio, diferente deste, mas a maior parte das vezes o contágio faz-se desta maneira inusitada, num contexto muito simples, de relação ou com o primo que foi lá à casa, ou do colega de trabalho com quem vou fazer uma pausa para tomar um café e fumar um cigarro, e não tanto, apesar de tudo, nos grandes ajuntamentos, excetuando, obviamente, os eventos familiares, das tais bodas e dos casamentos e tudo isso. Mas sem querer tirar valor à necessidade de controlar, obviamente, os ajuntamentos de maior dimensão e a questão dos transportes públicos, etc. Mas a verdade é que há coisas que não se podem controlar. Quer dizer, nós não queremos que a escola feche. E, portanto, aí devemos centrar naquilo que são as coisas que nós podemos efetivamente melhorar. Se nós não queremos que a escola feche, temos que maximizar as condições de segurança nas escolas, mas é para ir à escola, quer dizer, os meus filhos estão todos na escola neste momento. As pessoas têm que se deslocar para o emprego e, portanto, vamos maximizar a capacidade de resposta dos transportes públicos, vamos aumentar a resposta se for possível, vamos obrigar as pessoas a estar de máscara, mas vamos lá trabalhar, quer dizer, as pessoas têm mesmo que ir trabalhar. O que está a falhar é nós misturarmos, acho eu, todos estes assuntos com aquilo que são os comportamentos mais básicos das pessoas, onde efetivamente falha. E se nós tivéssemos uma mensagem mais centrada, mais focada, em questões muito simples, como estas que eu tenho utilizado, não estou a dizer que sejam estas, mas desse exemplo de focagem, que é, ok, pode fazer a sua vida mais ou menos normal, mas vá trabalhar, vá para a escola, mas não esteja com alguém que não vive consigo, sem máscara e em proximidade. É só isto. Ainda esta semana, em conversa com alguém de família, essa pessoa me dizia, mas eu não me sinto bombardeada com essa informação. E deu-me um exemplo. Quando estamos na altura das eleições, está sempre a entrar pela porta dentro, no rádio e na televisão, de que eu tenho que ligar, mandar o SMS para saber onde é que vou votar, etc. Eu, nesta altura, que devíamos estar a receber bombardeamento de informação fulcral, não estamos a ser bombardeados desse ponto de vista. E estamos todos assoberbados de informação que nos entra pelos olhos dentro dos hospitais que estão em ruptura e dos número de casos de mortes, mas menos centrados naquilo que é a informação vital para a resposta, que é esta, do meu ponto de vista, é esta que eu acabei de referir. E depois, efetivamente, as pessoas percebem muito mal certezas de hoje que amanhã são mentiras. Do meu ponto de vista e do ponto de vista da comunicação, parece-me que é fundamental, quando temos inteligência suficiente para perceber que a certeza de hoje não é uma verdadeira certeza, então não a devemos assumir como uma certeza. É preferível dizer eu não sei do que podem confiar que assim é bem. É preferível dizer eu não sei, e quando tivermos mais dados poderemos dizer daquilo que sabemos agora. Talvez seja melhor ir por ali. E esta postura parecer-me mais correta. E em paralelo com isto, e sem querer comentar do ponto de vista intrínseco a medida, relativamente ao exemplo que vou dar, é muito difícil às pessoas perceberem, por exemplo, que há 2 meses atrás, quando voltou a haver jogos de futebol, não podia ninguém ir aos estádios, e agora que estamos em plena segunda vaga, com crescimento exponencial de doentes, de novos casos, agora já se pode ir ao futebol outra vez.
E eu não estou sequer a dizer que não devem. Eu só estou, do ponto de vista da comunicação, a tentar exprimir esta perplexidade em que as pessoas se encontram. Então, antes, quando não tínhamos quase novos casos, não podíamos, e agora que estamos cheios de casos é que podemos. Então, 100 pessoas num banquete é mau, mas se forem 50, já pode ser. É evidente, do ponto de vista de saúde pública, quando diminuímos o número de pessoas que se juntam, estamos sempre a melhorar a nossa taxa de transmissibilidade e diminuí-la. Eu não ponho em causa a bondade das medidas, intrinsecamente falando. Mas do ponto de vista de comunicação e da forma como isto está a ser explicado às pessoas, as pessoas ficam muito perplexadas. Porque é que isto é assim? Então, eu se for com 4 primos, um de cada casa, que já não vejo ao mês, eu posso ir. Está bem, mas se forem 5 primos, eu já não posso. Quer dizer, e mais uma vez, eu não estou a discutir a bondade da medida em si. Do ponto de vista de saúde pública, obviamente, quanto mais restringirmos, melhor. Mas é preciso explicar isto às pessoas, e as pessoas não estão a perceber estas dinâmicas. E se lhes dizem que podem ir com 4 pessoas que não vivem consigo, então eu também posso estar com 4 pessoas lá no emprego a fumar um cigarro e a tomar um café. E, portanto, é aí que se perde a guerra. E é aí que estamos a perder a guerra. Doutor Nelson, temos tempo para mais uma questão. Estamos a aproximar-nos do final. E eu colocava-lhe uma questão a propósito dos lares. A mortalidade em Portugal e uma grande parte dos países tem estado concentrado em lares ou unidades de residência sénior. Em Portugal, eu penso que a mortalidade com origem em lares aproxima-se quase dos 50%. Isto varia de país para país, em função também da incidência total, da forma como isto está distribuído, mas há claramente um problema. Havia um problema com lares na primeira onda e ele mantém-se nesta segunda onda. Nós continuamos a ver casos com mais de 100 infectados num lar. Não é? Todos os dias, quer dizer, parece que nada mudou. E a pergunta que eu lhe coloco é se não faria sentido nós termos pensado uma estratégia específica para os lares ou para as unidades de residência. Eu li hoje de manhã, li ontem à noite e estava agora a confirmar que também houve uma atualização de uma norma da DGS, que eu confesso que ainda não li, vi no jornal, que passa a permitir mais do que uma visita por semana a cada pessoa que está num lar, e um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer há bocado. Portanto, na altura em que isto está num crescimento exponencial, nós voltamos a permitir mais visitas aos lares. Sabendo eu da dificuldade que é manter uma pessoa num lar em isolamento e os problemas que isso tem para quem lá está. Mas que tipo de estratégia é que nós podemos ter pensado para os lares? Faz sentido, por exemplo, implementarmos uma lógica de testagem permanente e periódica de residentes em lares ou de trabalhadores em lares? Faz sentido sermos mais rigorosos na auditoria às condições em que estão a trabalhar alguns lares? Porque eu conheço alguns lares e sei que muitos deles tiveram dificuldade em adaptar-se a estes novos circuitos, a estas novas normas de funcionamento. E, portanto, que tipo de estratégia que nós podíamos ter para os lares, tendo em conta que uma parte significativa da mortalidade vem deste tipo de unidades? Ora bem, a questão dos lares é difícil. E é difícil porquê? Porque muitos de nós que pela sua atividade profissional se confrontavam com as realidades dos lares, como é o meu caso, e devo dizer que essa experiência deriva da minha atividade no pré-hospitalar, enquanto médico do pré-hospitalar. É diária a entrada nos lares. E, portanto, a situação em que nós nos encontrávamos pré-pandemia é de um déficit de qualidade organizacional da maior parte dos lares muito grande. Nós podemos ter um lar com 100 doentes, dos quais 50 são altamente dependentes, sem a presença de um enfermeiro. E isto é a realidade em que nós estávamos antes da primeira vaga.
fruto de uma estratégia, de uma falta dela, que aconteceu nos últimos anos, com um envelhecimento muito grande da população, com a necessidade de abertura permanente de novos lares, e de perceber que havia eventualmente necessidades ideais que não podiam ser satisfeitas, nomeadamente do apoio médico e do apoio da enfermagem. O que fazia com que, de facto, do ponto de vista do controle de infecção, os lares fossem um problema já antes da pandemia. Se nós pensarmos noutro problema muito sério que nós temos já há muito tempo, que são as Klebsiellas produtoras de carbapenemasas, os lares são um problema desde sempre. São aí reservatórios imensos deste tipo de bactéria, e nós sabemos que eles passam de doente para doente nos lares sem grande dificuldade. Portanto, a pandemia apanhou-nos nestas circunstâncias organizacionais, de um médico que vai lá uma vez por semana, se for, de um enfermeiro que às vezes vai uma vez por semana, outras vezes vai uma vez por dia, mas depois não há profissionais qualificados no dia-a-dia dos lares. E o problema que nós tivemos na primeira vaga continua a verificar-se agora, porque de lá para cá não aconteceu nada do ponto de vista estrutural. Houve melhor, certamente, informação, as pessoas perceberam e assustaram-se muito e, portanto, melhoraram certamente a sua organização interna. Mas do ponto de vista estrutural não mudou nada. As regras não mudaram, nem sequer do ponto de vista do horizonte. Ou seja, podíamos não ser capazes de implementar regras, mas podíamos ter revisto a legislação no sentido de caminhar para uma melhoria nos próximos meses e nos próximos anos. Mas não se fez nada aí. E uma palavra para as visitas. Eu acho que ninguém, honestamente, poderia ter tomado nenhuma decisão diferente daquela que foi tomada no princípio de cancelar totalmente as visitas. Era a única coisa possível, era a única decisão possível. Mas agora, olhando para trás, eu acho que foi muito má decisão. Era mais fácil controlar a visita por períodos curtos, em condições, com máscara de um lado e do outro, higienização das mãos de um lado e do outro, e até o toque teria sido possível entre os familiares e os utentes, se fosse feito de forma controlada. E havia certamente condições para ter feito. E os idosos não teriam estado 6 meses sem a visita dos seus familiares. Porque verdadeiramente nós colocamos numa situação de isolamento total, de impossibilidade de contactar com os familiares, e, no entanto, a epidemia entrou dentro do lar e morreram muitos idosos nos lares. Porque nós não fomos capazes de os defender. Nós tentamos defendê-los por todos os lados e proibimos de ver os familiares, mas foram os profissionais que levaram a doença para dentro dos lares. E, portanto, eu ao contrário do que disse em termos da mensagem discordante, eu acho claramente que permitir mais visitas neste momento nos lares é uma decisão acertada e que resulta de uma aprendizagem do que foi o falhanço da primeira fase, em que não foram, de facto, os familiares a levar a doença para dentro dos lares, foram os profissionais. E, portanto, é aí que nós temos que nos centrar, na consciencialização dos profissionais, dos lares, relativamente à sua forma de trabalhar, porque é neles que está o sucesso para esta segunda fase. Bem, penso que chegamos ao fim do nosso tempo. Queria agradecer-lhe imenso. Eu sei que é uma altura difícil para quem está na linha da frente, utilizando novamente essa expressão, e em particular para si, portanto agradeço, obviamente, em nome da APA, o esforço que fez para estar aqui connosco, e a excelente apresentação que nos fez daquilo que está a acontecer no São João, e desejo-lhe naturalmente que continue com o excelente trabalho que tem feito e eventualmente participe em novas atividades nossas. Portanto, acho que esta foi muito proveitosa e, portanto, em nome da APA, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto. Estarei sempre disponível, naturalmente. Bom trabalho.
Para os restantes participantes, eu dava nota de que as sessões continuam de tarde, portanto, como sabem, são 5 dias de sessões. De manhã temos cursos, vários cursos em formato de webinar, de tarde temos sessões presenciais, também com transmissão via Zoom e via Facebook, e, portanto, apelar também à vossa participação. Temos sessões muito, muito interessantes e, portanto, o nosso muito obrigado também por estarem aqui presentes. Até à próxima. Um abraço para todos.